Olá, meu nome é Rodrigo Raimundo, eu sou estudante do curso de Bacharelado em Segurança Pública e Social. Eu gostaria de cumprimentar os professores e professoras que compõem a banca. Bom, eu estou como monitor na disciplina de Antropologia e Conflito, sob a orientação do professor Lenin Pires. Essa disciplina, ela tem como objetivo pensar as perspectivas antropológicas do conflito, bem como as representações e interpretações das diferenças na sociedade contemporânea, e também pensar os efeitos da administração desses conflitos. E é daí que surge a motivação que leva ao título do meu relato e que norteia todo o conteúdo, que é, afinal, qual a relação entre conflito e segurança pública? Bom, nós temos como objetivo com que os estudantes compreendam os conceitos mobilizados e abordados na disciplina, e também para que eles tenham suporte e desenvolvam um pensamento crítico e científico, auxiliando também no desenvolvimento da escrita e argumentação acadêmica. Como metodologia, depois do módulo teórico inicial, nós propomos uma atividade que foi realizada em grupo, onde os estudantes tivessem que filtrar e escolher alguns conflitos contemporâneos. A partir da escolha de cada grupo, ao final, foi construído um trabalho escrito. Toda essa dinâmica foi realizada em etapas. Os estudantes, eles tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e desenvolver conjuntamente com o professor e comigo que sou monitor. A partir de casos e de notícias veiculadas, eles dividiram-se em grupos e mobilizaram a bibliografia do curso para que se aprofundasse na temática escolhida. Depois, nós tivemos sessões de conversas e debate para que eles pudessem apresentar o trabalho desenvolvido até então e nós pudéssemos fazer comentários. E a partir disso, eles continuassem o desenvolvimento do trabalho, sempre tendo em vista a pergunta: qual a relação do conflito que eles estavam abordando e a segurança pública? Bom, como resultados parciais, nós tivemos diversos trabalhos entregues, e por isso eu trago aqui uma nuvem de palavras com as principais temáticas que os alunos abordaram. Nós tivemos trabalhos que passaram pela temática dos povos originários e o garimpo ilegal, outros trabalhos que falaram sobre o transporte público e manifestações artísticas, outros que falaram sobre a pandemia e o desemprego, alguns outros que falaram sobre as questões de violência policial, operações policiais e inúmeras outras violências, e alguns outros trabalhos que falaram sobre racismo e outras inúmeras temáticas. Bom, a partir disso, nós temos como referências alguns clássicos da antropologia, que fizeram com que os estudantes compreendessem e entendessem a maneira como a antropologia encara e se relaciona com o seu objeto de estudo. Então, ao final da disciplina, eles estão aptos a compreender algumas categorias antropológicas e também compreender como a antropologia encara e se relaciona não somente com seus objetos, mas também com os conflitos. E é isso. Esse é o meu relato, essa é a minha apresentação. Eu agradeço a oportunidade de estar participando da 24ª semana de monitoria. Até breve. Olá, eu me chamo Tomás de Guimarães. O nome do projeto de mentoria qual estou vinculado se chama Teoria Antropológica Contemporânea, Desafios da Análise do Tempo Presente. E a disciplina relacionada a ela é Antropologia 4. Meu professor e orientador é Júlio César Tavares. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu curso Ciências Sociais de licenciatura na UF, e eu comecei na monitoria em 2022.1 com o professor orientador Antônio Rafael. Agora mudou o professor, é o Júlio, por isso ele está me orientando. Então, falando um pouco da minha motivação e objetivos. Primeiramente, como eu falei, eu curso licenciatura. E além disso, eu me interesso pela área acadêmica, então tenho a meta de no futuro poder vir a dar aula também em universidade. Ou seja, então a monitoria é uma possibilidade de eu aprimorar minhas habilidades e competências pedagógicas, tendo toda a experiência de estágio no ensino básico com o PPL, que é a disciplina de estágio obrigatório de licenciatura, quanto no ensino superior. Então, poder trabalhar com esses dois níveis diferentes de ensino é muito engrandecedor para mim. O monitor, tem o objetivo de mediar a relação entre professor e estudante, é, relatando as demandas do estudante para o professor e vice-versa, e também eu tenho o objetivo de contribuir para um ambiente de mais aprendizado e conforto. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Eu fiz a proposta de fazer oficinas com estudantes. No que consistiria essas oficinas? Vou resumir aqui. Sinteticamente, seria mostrar aos estudantes as possibilidades que eles têm enquanto graduandos, estudantes de Ciências Sociais, Sociologia e Antropologia,
como, por exemplo, quais oportunidades que eles têm, né? De participar de grupos de pesquisa que ajudam muito a entender o que se faz na prática enquanto cientista social, ajudam a desenvolver a própria pesquisa, né, eventualmente para desembocar num TCC ou num projeto futuro de mestrado ou algum outro projeto de pesquisa. E também explico com eles, né, para eles, sobre a iniciação científica, sobre quais áreas tem na UF em antropologia que eles podem pesquisar e se alinhar aos próprios interesses pessoais, né? O que eu fiz em relação a isso? Vou falar um pouquinho já. Eu mostrei aos estudantes no segundo andar do Bloco P quais os laboratórios e grupos que tem, tirei foto com eles, mostrei os e-mails dos professores que se encaixam mais na linha de pesquisa deles, e eu, além disso, dei assistência ao longo de todo o processo, com os estudantes que falaram comigo que demonstraram interesse com isso. A outra ideia que eu tive das oficinas seria fazer leituras de etnografias caras de antropologia contemporânea, que não entram como leitura obrigatória da disciplina por falta de tempo, mas que são muito importantes para a formação, agregam muita informação. Então eu vou falar um pouquinho mais disso depois também. A metodologia foi de reuniões pelo Google Meet presenciais. Eu simplesmente pedi para eles preencherem um formulário no Google para dizerem qual que eles preferiram. Eles preferiram as duas modalidades de encontro, então eu fiz as duas, né, considerando as particularidades dos estudantes. Por exemplo, alguns que moram longe e alguns que trabalham. Fazer o suporte acadêmico e técnico, tanto para os professores quanto para os estudantes, por exemplo. Fazer chamada nas aulas, né, auxiliar na seleção da bibliografia do curso. Disponibilizar a bibliografia do curso para os estudantes em PDF. Ao longo das aulas, ao longo do Classroom, também botei a bibliografia no grupo de WhatsApp, que eles deram feedback de que ajudou muito isso. Reforcei, né, antes das aulas, qual seria o texto para cada aula, porque o nosso curso, um texto era direcionado para cada aula. Então, ajudou muito. Eu criei um grupo de WhatsApp para facilitar a nossa comunicação e dar avisos, né, aos estudantes do professor em relação a resolver dúvidas em relação a atividades ou mesmo em relação ao próprio conteúdo. E também, caso não houvesse alguma aula, também avisaria no grupo e acompanhar os estudantes, assim, particularmente, caso eles apresentassem alguma demanda pessoal, ou problema de saúde, ou, enfim, fazer esse acompanhamento que às vezes o professor não consegue fazer por falta de tempo, e por serem muitos estudantes, eu fiz esse trabalho de mediação também, e eles agradeceram muito por isso. Então, já falando... Ops, passei demais. Falando um pouco já dos resultados parciais, eu tive feedback positivo tanto dos estudantes quanto dos professores. Houve conquista dos estudantes, alguns estudantes me vieram me procurar para processo de monitoria, para engajar nos grupos de pesquisa, e nos encontros extra classe a gente falava sobre isso também. Recebi feedback de alguns fizeram processo de monitoria, passaram, que teve no meio do ano, mas especialmente, né? Estudantes que entraram no grupo de pesquisa conforme a minha orientação, conforme a minha ajuda. Uma função não esperada, mas que acabou acontecendo, foi de fazer um suporte emocional aos estudantes, fazendo eles acreditarem, ou pelo menos tentando eles acreditarem no seu potencial, porque isso, o afeto também é uma parte importante, não podemos esquecer disso. O Antônio Rafael, eu selecionei alguns textos no final do curso, eu e ele, fizemos uma bibliografia complementar aquelas etnografias que eu falei na oficina, e disponibilizando os estudantes, fizemos uma breve introdução a elas. Com o Antônio Rafael também apresentei vídeos durante a aula, apresentei alguns textos, por exemplo, para falar de Índia. Apresentei o vídeo, apresentei o texto de Salles de Carvalho. Com o Júlio, eu conduzi seminários dos estudantes, também apresentei eu mesmo seminário ontem, por exemplo. E, por fim, crescimento pessoal, né? Eu tive muita oportunidade de aprender visitando os textos e discussões. De novo, porque eu fui todas as aulas. A questão de referência, muito obrigada, posso falar mais no encontro presencial. Meu nome é Maria Eduarda, da Prestígio da Silva Vasco. Eu sou monitora da disciplina de Recursos para Ensino-Aprendizagem de História Medieval, que está sendo coordenada esse período pelo Edmar e pelo Mário Jorge. Bom, é uma matéria voltada para o primeiro período, então eu acredito que mais do que uma ajuda, né, com dúvida, com revisão de conteúdo no medievo, eles precisam se habituar no que seria uma história acadêmica, não só da escola. Entender essa diferença grotesca que tem entre estudar uma história na escola e estudar história na faculdade. Então, mais do que o medievo, eu acredito que eles precisam entender o que seria ser estudar história na faculdade. E que dessa forma também eles consigam gostar mais do medievo, porque tem muito preconceito em relação ao medievo na escola, então eu acredito que eles precisam demonstrar esse interesse, essa curiosidade e querer saber mais, porque se eles fizerem, eles nunca mais vão ver a matéria de medieval na vida. Então eu ficarei pelo menos muito feliz se depois que saísse dessa matéria eles se interessassem por apresentativas e outras coisas no campo. Além disso, eu tenho um objetivo pessoal também, né, de estar aqui na mentoria, de ter me inscrito para a prova, que é ter essa experiência de passar o conhecimento
no campo acadêmico, do conhecimento da faculdade. Eu acredito que em nenhum outro lugar eu talvez teria essa experiência de ler um texto da faculdade e mostrar para os alunos, sem ser na monitoria, a não ser que seja no mestrado, doutorado. Então, a minha maior motivação de estar nessa monitoria é poder saber passar um conhecimento acadêmico para os alunos. E, bom, o que está sendo feito na monitoria? Temos semanas online e semanas presenciais de revisão, não exatamente da aula do professor, mas dos textos que foram passados. Porque se você entende o texto, você consegue entender a aula mais fácil, flui mais. E a gente tenta fazer isso com auxílio de slide, pegando as partes principais, os pontos-chave do texto que sempre tem, para que eles consigam entender e fluir cada vez mais esse conhecimento. E o que mais que a gente está fazendo além da monitoria é poder fornecer material para eles, para fixar e se eles quiserem aprofundar o conhecimento, vídeos, textos, canais no YouTube, podcast. Aqui eu vou mostrar rapidamente um exemplo. Aqui a gente tinha uma aula, né, e a gente conseguiu botar mais textos e mais vídeos para que eles tivessem acesso e, se eles se interessassem nesse tema, pudessem olhar. Infelizmente, entrei na monitoria agora, eu virei monitora pela desistência da anterior, então não tenho muito ainda o que falar sobre o que está sendo feito, mas eu já fui monitora anteriormente e com isso eu aprendi muito, né? Desse medievo, a gente teve as páginas que a gente fez, banco de dados e pesquisa de materiais extras. Mas o que é importante na minha experiência anterior, além de ter mais contatos, de saber mais ou menos o que eu já estou fazendo, é poder transmitir tudo que a gente pesquisou, ainda mais que era online, a gente tinha essa tentativa de achar vídeos, textos, alguma outra forma, né, de aprendizagem sem ser exatamente os textos, que com tudo isso que eu aprendi na última monitoria eu consegui passar para eles, seja material, seja próprio conhecimento, seja como ajudar na pesquisa. Então eu acredito que mesmo não tendo sido monitora o ano todo, pelo fato de já ter sido, eu vou conseguir ajudar eles da melhor forma possível. E como eu disse antes, né, eu estou há pouco tempo na monitoria, tem 2, 3 semanas, mas o pouco que eu consegui ver é que com os auxílios da monitoria eles estão frequentando mais. A gente começou com 1 aluno, agora já tem 5 frequentando, que já é muito bom. E eles estão conseguindo participar mais das aulas, estão tirando as dúvidas, algumas coisas que a gente fala na mentoria eles começam a perguntar, o que pra gente é uma grande conquista, né? Saber que eles estão entendendo e participando mais da aula, além de algumas perguntas que às vezes eles falam, vi um vídeo, li o texto, pode me ajudar nisso e aquilo. Então eu acho que mesmo tendo pouco tempo na mentoria, eu acredito que vai só fluir mais e vai crescer mais essa vontade e essa proximidade na mentoria. E por fim, a gente está auxiliando o Edmar e o Mário Jorge, e a bibliografia básica que eles estão usando até agora, o que a gente também está usando para montar a monitoria, é o texto do Chris Wickham e do Franco Lara Jr. E é basicamente isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Beatriz, eu sou aluna do 5º período de Processos Gerenciais com ênfase em empreendedorismo e atualmente eu sou monitora da disciplina de Liderança e Comportamento Organizacional, que é ministrada pela professora Daniela Munhoz para os alunos do 3º período do curso. Já faz algum tempo que eu participo desse projeto de monitoria. Anteriormente, durante a pandemia, eu fui monitora de Economia, também com a professora Daniela Munhoz, e eu tive a oportunidade de conseguir continuar esse projeto através da matéria de liderança, agora presencialmente, né, que é uma visão completamente diferente da que eu tive com a disciplina de Economia. Diferente do meu papel como monitora, né, na disciplina de Economia durante a pandemia, onde meu maior objetivo era aproximar os alunos, agora eu quero fazer com que os alunos, dentro da sala de aula, trabalhando através de dinâmicas e debates, eles entendam com situações reais, vídeos e cases apresentados para eles, que eles entendam como que um líder deve se posicionar diante de problemas e desafios e, enfim, solução de conflitos no geral.
Para que essa vivência se tornasse possível e fosse cada vez mais verdadeira, mais próxima da realidade do que acontece nas empresas em geral, eu trouxe para os alunos, assim, de forma mais expositiva, vídeos dos mais variados temas, como feedback, comunicação não violenta, como se posicionar perante situações difíceis, e, enfim, dos mais variados temas dentro, né, do tema liderança. E também trouxe casos reais, cases, artigos, para que eles pudessem estudar e entender como realmente funciona, assim, fora da sala de aula, né, dentro de uma empresa. Além desse material, né, que eu pesquisei, que eu disponibilizei para eles, eu também elaborei dinâmicas e trabalhos em grupo para que eles pudessem colocar em prática ali na sala de aula tudo que eles estão aprendendo no curso, tudo que eles entendem como deve ser feito. Então, assim, eu acho que a melhor forma de mostrar o que aprendeu é dentro da sala de aula, através do monitoramento do professor, e ali eles conseguem entender o que eles aprenderam e também consertar os erros, né, para não cometer erros quando tiverem empresas sêniores e enfim, um trabalho muito legal que os alunos gostam muito, que a professora sempre recebe feedbacks muito positivos, que fui eu que elaborei, que sugeri, foi um quiz sobre motivação, que os alunos respondem esse quiz depois de terem aprendido sobre o tópico, né, motivação, e tem um feedback bem legal, assim, em relação à interação dos alunos com esse quiz. Além de tudo isso, né, de todas as dinâmicas, discussões, trabalhos que eu sugeri com a professora, eu também sugeri que ela abordasse o tema de comunicação não violenta, que inclusive é o meu planejamento de aula, né, que eu elaborei, é sobre comunicação não violenta, porque eu acho que hoje em dia a melhor forma que a gente tem de mediar conflitos é através de ser empático e entender verdadeiramente o que o outro está passando, porque você evita brigas e você acaba entendendo e talvez compreendendo o motivo daquela pessoa ter sido grosseira ou, enfim, qualquer outro conflito. E óbvio, não menos importante, além de todas essas contribuições para a aula da professora, eu também atuo como monitora atendendo os alunos com dúvidas, disponibilizando materiais para eles consultarem, para eles tirarem dúvidas, para ter um leque mais amplo de opções de consulta também. Por fim, os resultados, né, que a professora observou na turma, eles foram muito satisfatórios. Ela observou uma turma muito mais participativa, uma turma muito mais engajada, com vontade de ir para a aula, e eu acho que esse é o maior objetivo. A gente tem que tornar a aula muito prazerosa, que os alunos procurem ir, queiram ir, sintam vontade de participar, de levantar a mão, de gerar debates, de discussões, opiniões, e ela percebeu que isso foi muito, muito satisfatório, assim, que todo mundo ficou muito participativo, sempre querendo mais trabalhos, mais dinâmicas, para dialogar e conhecer mesmo um ao outro. Eu acho que através desse resultado que a professora observou, eu consigo atingir um dos meus maiores objetivos, que é tornar a aula de liderança e comportamento organizacional uma coisa mais leve, mas trazendo uma carga de realidade para dentro da sala de aula, assim. Eu quero passar uma coisa de estudante para eles, mas de forma a fazer com que eles entendam como que vai ser a vida deles fora da faculdade. Como que vai ser o trabalho numa empresa sênior, como que eles vão ter que lidar com os possíveis liderados, como que eles vão ter que lidar com os líderes. Então, assim, eu acho que tudo que a gente passou nesse período, né, e todas as dinâmicas, todos os trabalhos, todos os vídeos, materiais disponibilizados, dão um pouco de carga para os alunos conseguirem enfrentar no futuro um trabalho mais formal mesmo. Então, assim, fico muito satisfeita com o resultado que a professora me passou até agora e espero continuar assim até o final. Obrigada, um beijo. Olá a todos, eu me chamo Rodrigo Martins, sou monitor da professora Thelma Lasmar e acompanho as disciplinas de planejamento e organização de eventos e cerimonial, protocolo e etiqueta para os cursos de turismo e hotelaria da UF. Fui monitor nos semestres de 2022.1 e 2022.2. Vou apresentar agora sobre o meu projeto de monitoria de título A Experiência da Docência, Atribuições e Desempenho de um Monitor em Disciplinas Correlatas. A disciplina de planejamento de eventos faz parte da grade curricular obrigatória do curso de turismo.
onde os alunos desenvolvem habilidades de compreender as fases de um evento, desde sua captação até os momentos de pós-evento, de distinguir as tipologias de evento, tamanhos de evento, compreender a legislação que envolve a elaboração dos mesmos e identificar todos esses aspectos para realizar um evento. A disciplina de cerimonial, protocolo e etiqueta faz parte da grade curricular obrigatória do curso de hotelaria e da grade optativa de turismo. Nela, os alunos aprendem sobre os conceitos de tipologia e classificações dos diferentes tipos de cerimônias, cerimoniais e compreendem as regras de etiqueta à mesa, de vestimenta e de diferentes usos de pronomes de tratamento. Com a professora Thelma Lasmar, já fui monitor de 5 turmas, contando os 2 semestres do ano 2022. E as atividades que eu desempenhei foram acompanhamento de aulas, auxiliando com as mídias utilizadas para apresentar a disciplina, estimulando também a participação nas aulas. Também estive disponível para o esclarecimento de dúvidas. Como monitor, eu busco sempre estabelecer um elo com os alunos para todas as turmas, criando um grupo de WhatsApp para poder criar uma comunicação mais direta com eles, para que eles se sintam mais confortáveis em tirar dúvidas em qualquer momento, e também marcar reuniões antes das provas e reforçar informações passadas pela professora sobre o calendário das disciplinas. Também auxilio na correção de trabalhos e avaliações, assim como o lançamento de notas dos alunos. Para a avaliação final dos alunos de cerimonial, protocolo e etiqueta, nós levamos a turma para um restaurante, onde a professora avalia a etiqueta à mesa e a apresentação pessoal vista em sala de aula. Eu fiz a pesquisa desse restaurante, esse levantamento por Niterói, e estabeleci uma parceria com esse restaurante, onde foram realizadas do semestre passado e também serão realizadas as futuras avaliações de cerimonial, protocolo e etiqueta. Aqui uma foto da turma do semestre passado, após a avaliação. Eu também elaborei e apliquei uma aula com os alunos do tema Secretaria de Eventos para pré-evento, dos tipos de correspondências e estratégias de comunicação. Elaborei slides para contextualizar o assunto, falando sobre a importância da Secretaria do Evento e que foram disponibilizados para os alunos para poder revisar para a prova, né, depois dessa aula aplicada. E também elaborei atividades dentro da sala de aula, usando a plataforma Kahoot para fixação do conteúdo. Essas foram as referências que eu utilizei nos materiais elaborados, também em revisões explicadas com os alunos. E esse foi o meu relato. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade.
Meu nome é Maria Clara Costa, sou aluna do 5º período de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal e atual monitora da disciplina Arquitetura, Urbanismo e Sociedade, oferecida aos alunos do 1º período do curso, e sou orientada pela professora Ricarda Tavares. E vou apresentar o projeto de mentoria Interurbanidade, Estratégias de Aprendizagem a partir de experiências discentes. O que me motivou a participar desse projeto foi minha ótima experiência com a disciplina e meu interesse pela área docente. Tive um ótimo primeiro contato com a arquitetura e urbanismo através das atividades oferecidas pela disciplina. O objetivo principal do projeto de mentoria é continuar promovendo a interação do aluno com a cidade e a arquitetura, considerando as experiências urbanas que integram o cotidiano de cada um para apresentar conteúdos do campo da arquitetura e urbanismo. A partir dessa estratégia, as atividades propostas tentam promover a aproximação do aluno com o aluno e do aluno com o professor e monitora. Assumindo a integração como palavra-chave, ao longo do período letivo são utilizadas diferentes estratégias e ferramentas para cumprir os objetivos da disciplina e da monitoria. As principais estratégias são 1. Induzir a pesquisa sobre referências prévias no campo da arquitetura e urbanismo, ou seja, quais cidades e arquiteturas que chamam mais a atenção dos alunos. 2. Orientar práticas de mapeamento e experiências urbanas, utilizando como principal ferramenta o Google My Maps. 3. Estimular o registro de experiências acadêmicas, utilizando diferentes formas de expressão, como a escrita, desenho, fotografia e colagens. 4. Promover dinâmicas e seminários para debate de questões levantadas em conteúdos indicados, como textos, vídeos e outras mídias. Utilizando plataformas interativas, como o Kahoot e o Mentimeter. 5. Aulas externas que proporcionam ao aluno uma imersão na cidade. As atividades de leituras introdutórias e cidades e arquitetura são contempladas pela dinâmica, utilizando a plataforma Mentimeter. Os alunos são apresentados questões para reflexão dos conteúdos lidos e pesquisados. As respostas, então, geram uma nuvem de palavras. A partir do filme Uma História de Amor e Fúria, foi proposta a dinâmica do jogo utilizando a plataforma Kahoot, um questionário de observação do filme, apresentado de forma lúdica. E para orientar o debate em sala de aula, foram apresentadas questões a fim de aprofundar e relacionar o conteúdo do filme com temas emergentes no cotidiano, como patrimônio e intervenção no espaço. Na atividade Habitar a Cidade, a proposta é refletir sobre experiências que cada um tem no cotidiano em sua respectiva cidade, principalmente considerando as percepções e vivências sobre cidades distintas ou sobre as mesmas cidades. A ideia é fazer com que os alunos registrem livremente as experiências urbanas que integram com o seu cotidiano. Parte do conteúdo da disciplina utiliza como referência a cidade do Rio de Janeiro, com ênfase em sua área central. Para proporcionar uma visão prática e real do conteúdo apresentado em sala, as aulas externas promovem a observação e reflexão sobre os processos históricos materializados na arquitetura e na paisagem urbana. Os alunos são estimulados a registrar as aulas externas no Diário do Estudante de Arquitetura e Urbanismo, apresentado ao final do período. Essas atividades proporcionam que os alunos aprendam através da sua própria experiência, tornando-os protagonistas do seu aprendizado, permitindo que possam viver na cidade conteúdos aprendidos em teoria. Assim, estimulando-os a pensar de forma crítica suas concepções prévias sobre arquitetura e urbanismo, incentivando sua criatividade e capacidade para a resolução de problemas. Por fim, agradeço a oportunidade de participar da mentoria, agradeço a coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo, a divisão da monitoria Prograde, agradeço aos professores que ministram essa disciplina, Ricardo Tavares e Sete Bahia, e agradeço aos alunos que integraram as turmas nesses 2 períodos. Olá, me chamo Lucas Luiz, eu sou monitor de Física Experimental 1 atualmente
e darei início a essa apresentação dividindo em 5 tópicos: objetivos, materiais, apostila, frequência e resultados. Dando início ao primeiro tópico, temos os objetivos. Neles eu vi a necessidade de dividi-los em 3 pilares, nesses que são a base para a realização da monitoria. O primeiro pilar é o desenvolvimento de exercícios similares aos que são vistos na confecção dos relatórios ou de exercícios propostos em sala de aula pelos professores. O segundo pilar é auxiliar na confecção dos relatórios que são propostos pelos professores. E o terceiro pilar é sanar dúvidas relacionadas às questões teóricas vistas em salas ou abordadas como pedido na confecção dos relatórios. Dessa maneira, eu consigo buscar tirar as dúvidas e trazer um ponto de vista diferente ao que é visto em sala de aula. Os materiais utilizados na monitoria foram os seguintes: exercícios resolvidos passo a passo e exercícios resolvidos com sinalização de possíveis erros. Esses foram utilizados para que possam ser sinalizados possíveis erros que podem ser cometidos na realização de exercícios ou na confecção dos relatórios. Também foram disponibilizados gabaritos de exercícios que foram levados como dúvida na monitoria e que, mesmo após a execução deles, não foi conseguido achar os resultados, e também através da comparação com exercícios similares. Também foi disponibilizado materiais digitais, sendo esses listas de exercícios e materiais teóricos sobre a matéria. A apostila auxiliar, que foi disponibilizada como material digital, esta que foi confeccionada por antigos monitores, está passando por período de revisão. Isto está sendo feito para a melhoria da parte do tópico de erros, sendo abordado agora os erros de multímetro. Assim que finalizado esse complemento na apostila, vai ser feita uma revisão da mesma e, assim que aprovado, será lançada uma nova versão da apostila com essas melhorias. O início da monitoria foi por volta do fim do mês de junho deste ano, no qual ocorria o final das P2 e início das VRs e VS. No total, foram 7 alunos entre o período do início da monitoria e o fim do período letivo do período de 2022.1. A frequência do período de 2022.2, que ainda não foi finalizada, temos por volta de 15 a 17 alunos que foram à monitoria, sendo 3 alunos que foram mais de uma vez à monitoria. Dos 7 alunos que compareceram à monitoria, 6 foram aprovados, em destaque 3 alunos. A primeira, que passou sem a necessidade da realização da VS, fez a BR só por necessidade, porque faltou a P2, e 2 outros alunos que necessitaram da VS, porém tiraram ótimas notas na realização da mesma. Foram as notas 9 e 7,4 respectivamente. Assim eu encerro a minha apresentação referente à primeira etapa da semana da monitoria. Olá, meu nome é Daniel Moreira Campos Bittencourt. Eu sou monitor no projeto Teoria de Contabilidade e sua importância na aprendizagem atual, e minha docente orientadora é a professora Selma Regina. Sobre o meu projeto de monitoria, nós temos 6 meses até aqui, de abril até setembro. Nós atendemos 162 alunos no total, sendo eles divididos em 6 turmas, 3 de cada disciplina atendida, que são Teoria da Contabilidade 1 e Teoria da Contabilidade 2. Agora nós vamos entrar no primeiro mês de atendimento da monitoria, que foi o mês de abril. Começamos no dia 25 e terminamos no dia 29. Nesse tempo nós tivemos 17 atendimentos, sendo 3 com a professora orientadora, 10 com grupos de alunos e 4 atendimentos individuais. Nossas principais atividades foram a introdução dos alunos ao projeto de monitoria e a introdução do monitor às suas atividades dentro deste projeto. Agora nós vamos falar do mês de maio, o segundo mês de projeto de monitoria, o primeiro mês completo. Nesse mês nós tivemos 58 atendimentos, o que foi muito expressivo, sendo 9 com a professora orientadora, 14 com grupos de alunos
e 35 atendimentos individuais. Esses atendimentos foram focados principalmente em auxiliar os alunos a desenvolver trabalhos acadêmicos de nível superior e envio de materiais de apoio. Agora nós vamos entrar no mês de junho, o terceiro mês de programa de monitoria. Esse mês foram 23 atendimentos, sendo 1 com a professora orientadora, 9 com grupos de alunos e 13 em atendimentos individuais. Esses atendimentos eles foram focados em auxílio no estudo das avaliações das matérias atendidas pelo projeto de monitoria. Agora nós vamos entrar no mês de julho. Foi o mês que tivemos menos atendimentos, mas nem por isso a monitoria ficou parada. Nós tivemos 6 atendimentos, sendo 2 com grupo de alunos e 4 atendimentos individuais. Nesses atendimentos, nós focamos em ajudar os alunos em estudo para as avaliações de verificação regular e suplementar e, principalmente, nós focamos na programação do projeto por período posterior, no mês de agosto. O nosso projeto entra em outro período, trocando assim as turmas de Teoria da Contabilidade 1 e Teoria da Contabilidade 2. Nesse mês, nós tivemos 18 atendimentos, sendo 7 com a professora orientadora, mostrando tamanha importância que demos ao planejamento para iniciarmos esse mês. 1 com um grupo de alunos, para introduzi-los ao projeto de monitoria, e 10 atendimentos individuais, sendo a principal atividade, como disse anteriormente, a introdução dos alunos ao projeto de monitoria. Agora, o atendimento do mês de setembro. Nós temos o corte do dia 1 ao dia 15, tendo feitos 41 atendimentos, que é um número muito expressivo, sendo 4 professoras orientadoras, 7 com grupo de alunos e 30 atendimentos individuais. E assim como foi no segundo mês do projeto de monitoria, nós buscamos ajudar os alunos a desenvolver trabalhos acadêmicos de nível superior e envio de materiais de apoio individual para cada aluno. A conclusão que chegamos após a apresentação de todos esses dados, a apresentação do nosso projeto de monitoria, houve envio massivo de materiais durante toda a extensão do projeto. Todos os alunos foram atendidos pelo projeto, diretamente ou indiretamente. Nós tivemos um total de 163 atendimentos catalogados, tendo uma média expressiva de 27 atendimentos por mês. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Fico imensamente agradecido de poder apresentar o meu projeto, de poder mostrar o quão importante é o programa de monitoria para a Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, me chamo Marcos Fontes, sou aluno da Física Computacional do campus de Volta Redonda e sou monitor, faço parte do programa de monitoria, né, de programação de estrutura de dados sob a orientação da professora Vera Caminho. Nessa apresentação eu vou tocar primeiramente num panorama geral de como funciona a monitoria, curto, falar sobre as dúvidas mais frequentes de cada disciplina, seja programação de estrutura de dados, e os métodos que eu uso, que são bem semelhantes para as duas, para resolver essas dúvidas e auxiliar no aprendizado dos alunos. Então, primeiramente, as disciplinas são programação e estrutura de dados, né, que são uma sequência da outra nos 2 cursos que fazem, que são matemática computacional e física computacional do ISEX. E a monitoria consiste de 3 aulas semanais, sendo 2 aulas presenciais e uma aula remota. Essa aula remota é feita através da plataforma do Google Meet. Geralmente ela pega nos horários da noite, mais para quem não puder participar das monitorias presenciais. Então, começando pela programação, as principais dúvidas que os alunos têm são mais para interpretar qual é a questão dos problemas, né? Como abordar o que está sendo pedido, como executar o que está sendo pedido, como se fosse realmente uma interpretação de texto. Como utilizar todos os métodos, né, as funções da linguagem C em conjunto uma com a outra, ou seja, 2 fores alinhados, e como isso funciona, né, o que está acontecendo primeiro, o que está acontecendo depois, e a sintaxe das funções, por exemplo, como eles fazem para alocar dinamicamente uma variável e o que vem antes, vem depois. E então, geralmente o que eu faço é explicação do problema, junto com a elaboração de um exemplo, o acompanhamento da execução do exercício que o aluno tiver em dúvida. Se
estiver tendo muitos problemas seguindo esse acompanhamento, eu parto para a elaboração de esquemas explicativos e por blocos e tento trazer o problema do texto para a matemática primeiro, mostrando funções que funcionem parecidas, né, funções realmente matemáticas, e da matemática passar para a programação, que pode ser uma passagem mais tranquila. Já para a estrutura de dados, ele funciona mais ou menos da mesma coisa, só aumenta um pouco a complexidade da matéria, né, claro. E isso faz com que os alunos possam carregar problemas de interpretação de texto de programação para a estrutura de dados, né? E isso leva a muita dificuldade de esquematizar o problema ainda, né? Então, como você vai utilizar um ponteiro de determinada forma que o programa precisa, ou a sintaxe dessas estruturas de ponteiros e das suas funções, e também de como executar a recursão, que eu uso dos alunos ser a parte mais difícil. E os métodos de explicação, eles são, como eu disse, já bem parecidos. Primeiro parte da identificação do problema e elaboração do exemplo. Isso o aluno geralmente já chega na monitoria tendo já a sua pergunta, então essa identificação do problema parte dele, não de mim. Mas quando ele chega pensando que eu posso explicar, primeiro a gente vai passando pela matéria até que seja identificado o problema. Passo para acompanhamento da execução do exercício e elaboração de esquemas aplicativos, né? Então, agora eu vou mostrar um exemplo de dúvida, por exemplo, agora na busca binária. Você tem um problema, você tem uma lista e nessa lista você pode criar uma função para procurar um elemento dessa lista. E uma dessas é a busca binária. Aí, como funciona a busca binária? Ela tem vários ifs que são dentro de um while. Ok, esse é um problema que os alunos têm. Então, primeiro eu parto para identificar o que é o bloco externo e o bloco interno, o que está acontecendo dentro do que, primeiro. E eu parto para a explicação, que isso aqui pode ser feito no quadro ou numa plataforma virtual, através do whiteboard do Windows, ou do OneNote, também do Windows, que eu parto para esquematizar a lista. Esse aqui é um exemplo, né? Tem um exemplo de lista e eu faço discriminado os processos que estão acontecendo até que o aluno complete o entendimento geral do exercício. Muito obrigado. Olá, eu vou apresentar meu trabalho da agenda acadêmica, semana da monitoria. Eu sou a monitora Clara Maria, minha orientadora é o professor Leandro Ferreira Pedrosa. Bom, a turma em que eu ministrarei essa aula será a turma de Orgânica 1. O conteúdo abordado será as relações de substituição nucleofílica de primeira ordem, onde a abordagem ela segue um ensino com gamificação para as reações de SN1. Os recursos metodológicos utilizados serão os slides, o projetor multimídia e a plataforma Kahoot. Essa utilização desses recursos, eles se englobam nos recursos que são multimodais, onde o uso da semiótica mais a fala se tornam a linguagem audiovisual, e isso traz para o aluno uma aprendizagem mais significativa. Aqui eu trago para vocês os exemplos dos meus slides que eu utilizarei para essa aula. Aqui então na aula 1 nós temos as reações de substituição, onde eu mostrarei para os alunos, né, o que é um eletrófilo e o que é um nucleófilo, né, que são as partes principais aí para que as reações de substituição ocorram. Aqui também nós temos mais um exemplo de slide, onde eu vou mostrar para os alunos o grupo de saída, né? Grupos de saída que são mais fortes e grupos de saídas que são mais fracos, e o que fazer para esses grupos de saída que são mais fracos, por exemplo, se tornarem mais fortes. Aqui então eu trago para vocês mais um exemplo do que será abordado com os alunos, que são o mecanismo de SN1, onde a primeira etapa da reação é o abandono do grupo de saída para a formação do carbocátion mais estável, e aí então o nucleófilo é passível de ataque desse carbocátion. Nós temos aqui também, né, o estado de transição que ocorre essa reação e também os alunos aprenderão em relação à velocidade da reação, que depende somente do substrato. Aqui também será abordado com os alunos, né, a estabilidade do carbocátion, onde nós temos o carbocátion mais reativo, que é mais substituído, e o carbocátion menos reativo, que é a metila.
Também trarei para os alunos os fatores que afetam a reação de SN1 e SN2. Nós temos então o efeito do solvente prótico, que favorece uma reação de SN1, e o solvente aprótico, que favorece uma reação de SN2. Já na aula 2, então, será apresentado para os alunos a plataforma Kahoot como fins de fixação de exercício, a partir do conteúdo que eles aprenderam, então tornando a aprendizagem daquele conteúdo mais significativa. Essa plataforma ela conterá 10 perguntas, e aqui eu tenho um exemplo, né, da interface dessa plataforma, onde aqui a primeira pergunta será qual a etapa determinante para uma reação de SN1. Dentre essa pergunta nós temos as alternativas, e a alternativa correta é a formação de cablocátion, que os alunos aprenderão isso em sala de aula. Aqui eu tenho mais um exemplo para vocês, onde uma reação de SN1 gera produtos com mistura racêmica ou gera produtos com inversão de configuração. Então os alunos também serão capazes de responder essa pergunta através do conteúdo que eles aprenderam em sala de aula. E aqui, por último, eu trago mais um exemplo para vocês das perguntas que serão apresentadas para os alunos. Nós temos qual o produto da reação de solvólise. Então, aqui nós temos um haleto de alquila, né, reagindo com um etanol. E aí, então, eles saberão, pelo que eles aprenderam em sala de aula, qual será esse produto dessa reação. E aqui, então, ao final, eu vou trazer para os alunos o feedback. Esse feedback será via fórum do Google, onde conterá 11 perguntas, e na turma nós temos 18 alunos, então espera-se que esses 18 alunos respondam esse feedback. Aqui eu trouxe, para vocês alguns exemplos das perguntas que serão abordadas com os alunos, dentre elas o que o aluno achou da didática empregada pela monitora. E, então eles têm as alternativas entre gostei, consegui compreender tudo, não gostei, tive dificuldade de compreensão, ou indiferente. Mas uma pergunta aqui será o que o aluno acha que agradou mais no tipo de metodologia que a monitora empregou? Teve algum ponto que você achou que aprendeu melhor? E então aqui os alunos têm algumas alternativas que eles poderão marcar, dentre elas aula por slide, exercícios feitos em sala, ou jogo Kahoot para exercícios de fixação do conteúdo, ou outro. Nós temos aqui também, você conseguiu adquirir um melhor aprendizado com os slides preparados pela monitora? Dentre eles tem as alternativas sim, conseguir, não aprenda por slides ou indiferente. E aqui também, para finalizar, nós temos, tem algum ponto que você percebeu que a monitora poderia melhorar? E aí, então, eles têm algumas alternativas que eles poderão marcar, dentre elas, a monitora poderia falar mais devagar, a monitora poderia mostrar mais exemplos, ou as explicações poderiam ser mais detalhadas, ou então nenhum ponto a ser melhorado. E então, você acha que a atividade Kahoot te ajudou para fins de fixação de aprendizado? E então, eles marcarão sim, não ou indiferente. E aqui então eu trago para vocês a conclusão parcial dessa atividade que será implementada para os alunos. Então nós temos que a metodologia de ensino ela tem um viés para se tornar eficaz sim. Os recursos multimodais que serão utilizados, eles têm o intuito de instigar o aluno e ter a sua atenção na transmissão desse conteúdo. O emprego dessa metodologia de gamificação com a realização do jogo Kahoot tem o objetivo de fixação do conteúdo. E o feedback, que será dado pelos alunos, mostrarão pontos importantes de melhoria e também para avaliar a metodologia que foi aplicada com o intuito de que o aluno tenha uma aprendizagem significativa. E aqui então eu trago meus agradecimentos ao ICEX, Instituto de Ciências Exatas de Volta Redonda, à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, e também à UF, Universidade Federal Fluminense. Obrigada!